Continuação do relato, com detalhes, provas, diálogos e fé profunda. A prova que se agravou, quando o desespero bateu à porta. Era uma terça-feira à noite e o irmão Carlos, vamos chamá-lo assim para preservar sua identidade, sentou-se à mesa da cozinha com as mãos trêmulas. Na frente dele, uma pilha de contas, luz, água, aluguel atrasado em 2 meses, e o boleto do hospital que não parava de chegar. Sua esposa, Marta, estava no quarto, chorando baixinho para que os filhos não ouvissem. O mais velho, Lucas, de 12 anos, tinha perguntado no jantar: "Pai, a gente vai ter que sair de casa?" Aquela pergunta doeu mais do que qualquer cobrança do banco. Carlos abriu a Bíblia, mas as letras pareciam borradas. "Senhor, o que eu faço agora?" Ele não tinha palavras bonitas, nem força para fazer uma oração longa. Só conseguia repetir, entre soluços: "Deus, o Senhor sabe. O Senhor sabe." E naquele momento ele lembrou das palavras do irmão mais velho na igreja: às vezes, a oração mais poderosa é aquela que não sai da garganta, mas brota do coração partido. Mas o pior ainda estava por vir. No dia seguinte, ao chegar no trabalho, um bico de servente de pedreiro que havia conseguido após meses desempregado, o patrão o chamou. "Carlos, sinto muito, irmão. A obra parou. Não tem mais verba. Vou ter que dispensar você hoje mesmo." "Mas, patrão, eu preciso desse dinheiro. Minha família." "Eu sei, meu amigo. Se dependesse de mim, eu te mantinha. Mas a firma quebrou. Não tem jeito." Ele voltou para casa com as mãos vazias e o coração pesando mais do que nunca. Marta, ao vê-lo entrar com a cabeça baixa, já soube. Não precisou perguntar. Só abraçou ele e chorou junto. "O que a gente vai fazer, Carlos? O aluguel vence amanhã. A gente não tem nem o dinheiro do ônibus." Foi então que a tentação veio com força. Um antigo colega de trabalho que sabia da situação ligou. "Carlos, eu tenho umas coisinhas para fazer aqui. É rápido, dá uns R$ 2.000 na hora. Você topa?" Carlos sabia do que se tratava. Trabalhos escusos, coisas que iam contra a consciência e, acima de tudo, contra a vontade de Deus. Ele sentiu o suor frio escorrendo pelas costas. "Senhor, por que o Senhor está me deixando assim?" Mas então, uma voz dentro dele falou mais alto do que o desespero. "Lembra do que o irmão pregou domingo passado? Melhor passar necessidade com Deus do que ter abundância sem Ele." Carlos respirou fundo e disse ao colega: "Não, irmão. Obrigado, mas não posso. Deus vai prover." "Tá louco, Carlos? Você tá vendo sua família passar fome. Se for para passar fome, que seja com Deus. Ele não vai nos abandonar." Desligou o telefone com as mãos trêmulas, mas o coração firme. A noite mais longa, e a oração que mudou tudo. Naquela noite, Carlos e Marta se ajoelharam juntos no chão da sala como faziam nos cultos. Não havia mais palavras. Só lágrimas. Mas então Marta começou a orar em línguas, algo que ela fazia pouco desde que havia sido batizada no Espírito Santo. Carlos, mesmo abalado, uniu-se a ela em oração. De repente, uma paz estranha encheu aquele lar. Não era a paz de quem tinha a solução, mas a paz de quem confia em quem tem o controle. Foi quando Lucas, o filho, entrou na sala com um envelope na mão. "Pai, mãe, isso aqui caiu debaixo da porta." Era um envelope branco sem remetente com algo escrito à mão. "Para a família que precisa. Deus proveu." Dentro, exatamente R$ 2.300, o valor do aluguel, das contas atrasadas e ainda sobrava para comprar comida. Marta caiu de joelhos chorando. Deus não nos abandonou. Ele ouviu. Carlos, com os olhos cheios d'água, só conseguia repetir: "Glória a Deus, glória a Deus." Mas quem tinha deixado aquele envelope? No dia seguinte, Carlos foi até a irmã Maria, uma cooperadora idosa da igreja que morava no mesmo prédio. Com voz embargada, perguntou: "Irmã Maria, foi a senhora que deixou aquele envelope ontem?" A irmã sorriu com os olhos brilhando. "Não, meu filho. Eu também não tenho nada. Mas ontem, enquanto orava por você, senti o Espírito Santo me dizer: confie. Eu já provei. Mas então quem? Deus usa quem Ele quer, filho. Às vezes são anjos. Às vezes são irmãos que nem a gente conhece. O importante é que Ele proveu." Carlos entendeu ali uma lição que nunca mais esqueceria. Deus não precisa de muito para fazer muito. Ele só precisa de um coração disposto a confiar. A bênção que veio através da obediência com as contas pagas, Carlos não relaxou. Sabia que a prova não tinha acabado, só tinha mudado de forma. Ele continuou frequentando os cultos, mesmo quando o corpo pedia descanso. Continuou ofertando, mesmo quando o dinheiro era pouco. E, acima de tudo, continuou orando. Foi então que 3 semanas depois, o irmão João, um dos cooperadores da igreja, o chamou após o culto. "Carlos, você sabe consertar coisas?" "Um pouco, irmão."
Por quê? Tem um irmão aqui na região que precisa de alguém para ajudar a reformar a casa dele. É um trabalho honesto, e ele paga direitinho. Quero te indicar. Claro, irmão. Quando eu começo? Amanhã, se Deus quiser. Aquilo não era só um emprego. Era Deus abrindo uma porta. O serviço virou um contrato de 6 meses. E não era qualquer contrato. O irmão que precisava da reforma era dono de uma pequena oficina mecânica e, ao ver a dedicação de Carlos, o convidou para trabalhar fixo. Carlos, você é um homem de palavra. Quero você aqui. Pago justo, horário certo, e você ainda pode pregar pra gente nos intervalos. Carlos não acreditava. Irmão, o Senhor não sabe o que isso significa para mim. Eu sei sim. Deus me falou para te ajudar, e eu obedeço. Aquilo era a mão de Deus. Mas a maior bênção ainda estava por vir. O jovem que Deus usou para mostrar seu poder enquanto Carlos trabalhava na oficina, um jovem chamado Rafael, filho do dono, começou a observá-lo. Rafael era rebelde, viciado em drogas, e tinha abandonado a igreja anos atrás. Mas algo no jeito calmo de Carlos o intrigava. Um dia Rafael chegou perto. Por que você é tão diferente, Carlos? Todo mundo aqui xinga, rouba, trapaceia e você não. Por quê? Carlos limpou as mãos na calça e olhou nos olhos do jovem. Porque eu tenho um Deus que me sustenta. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele está comigo. Deus? Que Deus, Carlos? O meu pai ora, a minha mãe ora, e olha a vida que eu levo. Deus não força ninguém, Rafael. Ele espera a gente se render. Eu já estive onde você está. Mas ele me tirou. Como? Vem no culto domingo. Eu te conto. Rafael foi. E aquilo mudou tudo. No culto, quando o irmão pregou sobre o perdão dos pecados e o batismo nas águas, Rafael chorou como uma criança. Depois do culto, ele procurou Carlos. Eu quero isso. Quero ser batizado. Quero essa paz que você tem. Carlos abraçou ele. Então vamos orar. Deus vai te dar força. 3 semanas depois, Rafael estava nas águas, sendo batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E quando saiu da água, a primeira coisa que fez foi abraçar Carlos e dizer: obrigado por não desistir de mim. Aquilo foi a maior recompensa que Carlos poderia receber. A cura que veio no tempo de Deus, mas Deus ainda tinha mais uma surpresa. Marta, desde que Lucas era pequeno, sofria de um problema no útero que os médicos diziam ser incurável. Ela já havia feito várias cirurgias, mas a dor sempre voltava. Os médicos falavam em esterectomia, retirada do útero, mas ela resistia, porque sabia que Deus podia curar. Durante todo aquele tempo de provação, ela nunca deixou de orar. Todas as noites, antes de dormir, ela ungia o ventre com óleo e pedia a Deus por cura. Carlos orava com ela. A igreja orava com ela. Até que 6 meses depois de Carlos ter começado na oficina, Marta foi ao médico para mais um check-up. O médico, após os exames, ficou boquiaberto. Marta, não tem mais nada. Os nódulos sumiram. Seu útero está completamente normal. Como assim, doutor? Não sei explicar. Medicamente, isso não tem lógica. Mas está curado. Marta saiu do consultório chorando de alegria. E quando chegou em casa, Carlos e ela se ajoelharam e agradeceram a Deus por mais um milagre. Não foi uma cura instantânea. Não foi com gritos ou espetáculo. Foi Deus agindo no seu tempo, da sua maneira. A lição final: Deus não muda. Hoje Carlos e Marta servem na igreja. Carlos ajuda na cooperação, visita os doentes e testemunha em cultos sobre a fidelidade de Deus. Marta trabalha com as irmãs, ensinando as jovens a confiar em Deus nas provas. Rafael está firme na igreja, já foi batizado no Espírito Santo e fala em línguas. Lucas, que viu tudo de perto, foi batizado nas águas e hoje ora com fé. Mas a maior lição que Carlos aprendeu foi esta: Deus não nos promete uma vida sem lutas, mas Ele promete estar conosco em cada uma delas. Às vezes a bênção demora. Às vezes parece que não vai chegar. Mas se a gente ficar firme, se a gente não desistir, Ele age. E toda vez que alguém pergunta: como você conseguiu passar por tudo isso? Carlos responde com um sorriso: não fui eu, foi Deus. Eu só não desisti. Glória a Deus. Amém. Um convite a você que está lendo. Se você está passando por uma prova que parece não ter saída, se as contas estão se acumulando, se a saúde está abalada, se a família está desunida, não desista. Deus não mudou. Ele ainda ouve orações. Ele ainda age em silêncio. Ele ainda usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Fique firme. Continue orando. Não olhe para as circunstâncias, olhe para Ele. Porque a mesma mão que segurou Carlos, Marta, Rafael e Lucas pode segurar você hoje. Deus é fiel. Ele não desampara os seus. Amém.
a aprovação que veio como um furacão, e a fé que resistiu como rocha. Era uma terça-feira à noite, e o vento batia forte nas janelas da pequena casa de Carlos e Marta. Não era apenas o tempo que estava tempestuoso, era a vida deles. O envelope com as contas estava sobre a mesa, marcadas em vermelho, atrasado, último aviso, corte iminente. O aluguel vencia no dia seguinte, e o salário de Carlos, que já chegava curto, havia sido cortado pela metade depois que a empresa onde trabalhava como auxiliar de produção anunciou ajustes. Marta, que fazia bicos de costura, tinha perdido 2 clientes grandes no mesmo mês. Senhor, até quando? Ela sussurrou, segurré do rosário que ganhará de sua avó anos atrás. Carlos, sentado à mesa, olhava para as mãos calejadas. Não eram mãos de homem rico, mas eram mãos que trabalhavam, que oravam, que seguiam firme. Ele se lembrou do culto do domingo anterior, quando o irmão mais velho da congregação havia lido Salmos 37, 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Aquelas palavras ecoavam agora como um desafio. Será que Deus vai nos deixar na mão? Pensou. Mas então, como um raio de luz em meio à tempestade, veio outra lembrança. A oferta que havia dado no domingo, mesmo com as contas apertadas. Não era muito, apenas R$ 20, tirados do pouco que tinham para o gás. Mas era um ato de fé. Se Deus cuidou de Elias com corvos, se multiplicou pães para milhares, Ele pode nos sustentar. Marta, percebendo a angústia no rosto do marido, se ajoelhou ao seu lado. Não disse palavras bonitas, nem fez um discurso. Apenas orou, com lágrimas nos olhos. Senhor, o Senhor sabe da nossa necessidade. Não somos fortes, não somos sábios, mas confiamos no Senhor. Se o Senhor não nos ajudar, não temos para onde ir. Mas sabemos que o Senhor é fiel. Em nome de Jesus, nós pedimos, abre os céus, Senhor. Dá-nos o pão de cada dia. E se for da tua vontade, livra-nos desta aflição. Amém. Carlos sentiu algo se quebrar dentro dele. Não era desespero, era rendição. Ele tinha lutado tanto, tentado resolver tudo sozinho, e agora, ali de joelhos, entendia. Deus não queria que ele carregasse aquele fardo sozinho. O envelope que mudou tudo. A providência que veio através de um irmão. Na manhã seguinte, enquanto Carlos saía para mais um dia de busca por trabalho, Marta abriu a porta para pegar o leite que o leiteiro deixava todas as manhãs. Mas além da garrafa, havia algo mais. Um envelope branco, dobrado ao meio, com seu nome escrito à mão. Não tinha selo, não tinha remetente. Só o nome Marta, com carinho em Cristo. Ela abriu com mãos trêmulas. Dentro, havia 2 notas de R$ 100 e um bilhete. Irmã Marta, o Senhor me colocou no coração para ajudar. Não é muito, mas é com amor. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Filipenses 4:19. Fique firme. Um abraço em Cristo. Irmão João. Marta caiu em prantos. Não era uma fortuna, mas era o valor exato do aluguel e das contas mais urgentes. Ela correu para o quarto, pegou a Bíblia e leu o versículo citado. Depois ajoelhou-se novamente. Obrigada, Senhor. Obrigada por não nos abandonar. Quando Carlos voltou para casa à tarde, ela lhe mostrou o envelope. Ele não disse nada por um longo momento. Depois apenas balançou a cabeça com os olhos brilhando. Isso não foi o irmão João. Foi Deus usando ele. Deus ouviu a nossa oração. E foi ali, naquele dia, que Carlos entrou em um novo nível de fé. Não era uma fé baseada em emoções, nem em milagres espetaculares. Era uma fé forjada na prova, uma certeza de que mesmo quando tudo parecia perdido, Deus estava trabalhando nos bastidores. A oportunidade que surgiu quando ele menos esperava. 3 dias depois, Carlos recebeu uma ligação. Era o dono de uma pequena oficina mecânica, um senhor chamado Seixas, que ele havia conhecido anos atrás em um churrasco da igreja. Carlos, ouvi dizer que você tá precisando de serviço. Tô com um monte de carro para consertar e tô sozinho. Se você quiser, pode começar amanhã. Não posso pagar muito no começo, mas é um trabalho honesto. O que você acha? Carlos quase deixou cair o telefone. Era a resposta que ele havia pedido a Deus, não de forma espetacular, mas através de uma porta que se abriu no momento certo. Eu aceito, irmão Seixas. Deus abençoe o senhor. No primeiro dia de trabalho, enquanto apertava parafusos e trocava óleo, Carlos orava em silêncio. Obrigado, Senhor. Não foi do jeito que eu imaginei, mas foi do teu jeito. E o teu jeito é perfeito. Marta, enquanto costurava, também sentia uma paz que não vinha das circunstâncias, mas da certeza de que Deus estava no controle. A doença que abalou a família, e a oração que não cessou. Mas a prova não havia terminado.
2 semanas depois, Rafael, o filho mais velho, começou a sentir dores fortes na barriga. A princípio, acharam que era apenas uma indigestão, mas quando as dores persistiram, levaram-no ao médico. O diagnóstico foi como um soco no estômago, um tumor no intestino. Não era maligno, mas precisava ser removido com urgência. A cirurgia era cara, e o plano de saúde básico que tinham não cobria tudo. Naquela noite a família se reuniu em oração. Carlos, com a voz embargada, leu Salmos 107, 19 e 20. Na sua angústia clamaram ao Senhor, e ele os livrou. Enviou a sua palavra e os sarou, livrou-os da sua destruição. Marta chorava, mas suas lágrimas eram misturadas com uma esperança teimosa. Senhor, o Senhor disse que a nossa descendência não mendigaria o pão. Rafael é nosso filho, Senhor. Ele é teu também. Nós te pedimos, cura ele. Se for da tua vontade, opera este milagre. Mas se não for, dá força pra gente passar por isso. Em nome de Jesus. Carlos então fez algo que marcaria a família para sempre. Ele pegou o telefone e ligou para o irmão mais velho da congregação, contando tudo. Não foi uma ligação pedindo dinheiro, foi um pedido de oração. Irmão, nós precisamos que a igreja ore por Rafael. Não temos força sozinhos, mas juntos, com a fé de todos, sabemos que Deus vai agir. E a igreja respondeu. A igreja em ação, quando a fé se torna comunhão. No culto de quarta-feira, o irmão mais velho fez um apelo. Irmãos, temos um jovem da nossa congregação que está passando por uma prova de saúde. Vamos nos unir em oração por ele. Não é só pela família, é pela glória de Deus. Se Deus operar, que todos saibam que foi ele. E assim, toda a igreja se ajoelhou. Não foi uma oração rápida. Não foi um amém protocolar. Foram minutos de clamor, de lágrimas, de fé unida. Alguns irmãos jejuaram. Outros visitaram a família para orar com eles. Uma irmã, que era enfermeira, ofereceu-se para ajudar no pós-operatório. E então, algo inesperado aconteceu. Um médico da congregação, que trabalhava em um hospital particular, ofereceu-se para fazer a cirurgia sem custos. Não era um milagre sobrenatural. Era Deus usando um irmão para abençoar outro. Irmãos, Deus não precisa de milagres espetaculares para mostrar o seu poder. Às vezes ele usa as nossas mãos, os nossos dons, a nossa obediência, disse o irmão mais velho no culto seguinte. Rafael foi operado com sucesso. A recuperação foi rápida, e em poucas semanas, ele já estava de volta à escola. Mas o que mais marcou não foi apenas a cura, foi o amor da igreja. Rafael, que antes era um jovem quieto e às vezes desanimado, começou a frequentar os cultos com mais entusiasmo. Ele via, agora, que Deus não era apenas uma ideia, era uma realidade que se manifestava através de pessoas reais que oravam, que se importavam, que agiam. O jovem que se afastou, e o testemunho que o trouxe de volta. Enquanto isso, Lucas, o filho mais novo, estava passando por sua própria batalha. Ele havia começado a frequentar más companhias, a chegar tarde em casa, a responder com grosseria. Carlos e Marta oravam por ele todas as noites, mas a situação só piorava. Até que uma noite, depois de uma discussão forte, Lucas saiu de casa batendo a porta. Marta chorou no ombro de Carlos. O que nós vamos fazer? Estamos perdendo nosso filho. Carlos, com os olhos cheios de lágrimas, apenas respondeu. Vamos orar. E vamos confiar que Deus pode alcançar onde nós não podemos. E foi o que fizeram. Mas Deus trabalha de formas que nós não entendemos. Naquela mesma semana, Lucas, andando pela rua, esbarrou em um antigo amigo da igreja, Daniel, que havia sido batizado no Espírito Santo alguns meses antes. E aí, Lucas? Faz tempo que não te vejo na igreja. Tudo bem? Perguntou Daniel. Lucas, com um sorriso amargo, respondeu. Tudo não. Minha vida tá uma bagunça. Não sei mais o que acreditar. Daniel não tentou dar um sermão. Apenas disse. Vem comigo no culto domingo. Não precisa falar nada. Não precisa se vestir bonito. Só vem. Deixa Deus te mostrar algo. E para surpresa de todos, Lucas foi. Não foi um culto especial. Não houve pregação direcionada a ele. Mas quando o coro começou a cantar Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, algo dentro de Lucas se quebrantou. Ele se lembrou das noites em que sua mãe orava por ele, do pai que, mesmo exausto, nunca deixava de ir à igreja. Naquela noite, depois do culto, ele procurou o irmão mais velho e, com lágrimas nos olhos, pediu: Eu quero me batizar. Eu quero voltar para Deus. E assim, Lucas foi batizado nas águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebeu o batismo no Espírito Santo, falando em línguas como sinal da presença de Deus em sua vida. Quando Carlos e Marta souberam, não houve palavras. Só lágrimas de gratidão e um abraço apertado no filho que havia voltado. A restauração da família, e o começo de um novo chamado.
Hoje, a família de Carlos e Marta é um testemunho vivo da fidelidade de Deus. Carlos não só voltou a ter um trabalho estável, como também passou a servir na cooperação da igreja, visitando doentes e levando a palavra de Deus a quem precisa. Marta se juntou ao grupo de irmãs que oram pelas famílias, e agora ensina jovens mães a confiar em Deus nas provas. Rafael, que passou pela prova da doença, hoje testemunha com ousadia sobre como Deus o curou e o usou para fortalecer a fé de outros jovens. Lucas, que se afastou, hoje ora com fé, fala em línguas e ajuda na evangelização, levando amigos para a igreja. Mas o que mais impressiona não são as bênçãos materiais, é a mudança no coração deles. Carlos, que antes se desesperava com as contas, agora diz: aprendi que Deus não nos promete uma vida sem lutas, mas Ele promete estar conosco nelas. E isso é suficiente. Marta, que já chorou tanto, hoje sorri ao contar. Deus não tira o fogo, mas Ele caminha conosco dentro dele. E quando saímos, saímos mais fortes, mais próximos dele. E toda vez que alguém pergunta: como vocês conseguiram passar por tudo isso? A resposta é sempre a mesma: não fomos nós. Foi Deus. Nós só não desistimos. Um convite a quem está lendo e passando pela mesma luta. Se você está lendo isto e sente que sua fé está fraquejando, que as contas não fecham, que a saúde está abalada, que a família está se desintegrando, não desista. Deus não mudou. Ele ainda ouve o clamor do seu povo. Ele ainda age em silêncio, através de irmãos, de oportunidades, de pequenas bênçãos que parecem coincidências, mas são providência divina. Ele ainda restaura o que está quebrado. Talvez você esteja pensando: mas a minha situação é pior. Ninguém pode me ajudar. Mas lembre-se, Deus não olha para o tamanho do problema, Ele olha para o tamanho da sua fé. Se Carlos e Marta, com contas atrasadas e um filho doente, puderam ver a mão de Deus, você também pode. Se Rafael, com um tumor no corpo, foi curado, Deus pode tocar na sua enfermidade. Se Lucas, que se afastou, voltou para os braços do Pai, Deus pode restaurar seu filho, seu marido, sua esposa. Fique firme. Continue orando. Não olhe para as circunstâncias, olhe para Ele. Porque a mesma mão que segurou Carlos na tempestade, que curou Rafael na enfermidade, que trouxe Lucas de volta para casa, pode segurar você hoje. Deus é fiel. Ele não desampara os seus. Glória a Deus. Amém.